Então vamos dar continuidade ao nosso tema. Estamos pensando a respeito de como a Bíblia chegou até nós, né? Tentando desmistificar a ideia de algo que alguns às vezes têm, de que a Bíblia caiu, né, de download do céu, já encadernada, né, já com fitilho ali, com as marcações, com as notas de rodapé e tantas outras coisas. Mas não, estamos vendo que a Bíblia chegou até nós a partir de um processo da revelação de Deus, processo esse que nós falamos que Deus tem duas revelações, né? Uma revelação que é geral, que é aquilo que a natureza mostra da graça de Deus, mas essa revelação ela é geral, então ela não é específica, ela não trata de quem é esse Deus, de qual o propósito desse Deus, qual é o nosso propósito, qual é o nosso problema e qual é a solução do nosso problema. A revelação fala da grandeza de Deus, essa revelação geral. Mas é por meio da revelação especial que nós vemos o significado de todas as coisas. É a revelação especial, ou seja, aquilo que Deus deu a conhecer de maneira propositiva, objetiva, que nós entendemos quem é esse Deus que criou todas as coisas, nós entendemos qual é o problema desse mundo e nós encontramos, por meio da sua palavra, a solução para esse problema de maneira ampla, né? Não só nas nossas vidas, mas na realidade como um todo, por meio da revelação especial. Vimos que essa revelação especial ela foi dada de maneira progressiva ao longo da história, inclusive começando nas páginas do Antigo Testamento, em que Deus primeiramente falou de maneira direta, falando diretamente com os nossos primeiros pais, falou com Caim, falou com Abrão, fosse de maneira direta, de alguma forma Deus se personificando e falando com as pessoas do mundo antigo, seja através de sonhos, através de visões, seja enviando mensageiros, anjos, seja através de manifestações, como a gente falou da teofania, né? Aquele momento em que Abraão recebe a visita de 3 anjos, né? E um desses anjos ele chama de um anjo do Senhor, e aí ele até presta culto. Então, de alguma forma, Deus se manifestou visivelmente para Abrão, a ponto de sentar com ele, comer com ele, participar de uma refeição. Então, uma revelação que foi direta. A partir de Moisés, nós vemos uma nova figura aparecendo dessa revelação, que é a figura dos profetas. Moisés é dito aí como sendo o maior destes profetas, em que agora Deus fala ao seu povo através de intermediários, principalmente quando nós vemos a famosa estrutura de mensagem, né? Quando os profetas diziam, assim diz o Senhor. Os profetas falavam muitas coisas, ensinavam muitas coisas, mas quando um profeta dizia, assim diz o Senhor, ele está dizendo, a partir de agora, o que eu disser não tem nada a ver comigo, vem diretamente de Deus. Então, os profetas passam a ser esses intermediários da revelação de Deus. E, por último, no Novo Testamento, nós vemos o ápice dessa revelação, que torna a revelação de Deus ainda mais clara, como diz o texto de Hebreus, que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então, enquanto que o Antigo Testamento nos aponta regras, nos aponta leis, que tem o seu valor didático, é na vida de Jesus, é na encarnação de Jesus, que é a própria palavra, que nós vemos como isso é possível, né? Como seria o ser humano não fosse o pecado, ou como seria o ser humano se de fato amasse a Deus acima de todas as coisas e amasse o próximo como a si mesmo. É em Jesus que nós vemos então a palavra de Deus e a revelação de Deus de uma maneira mais clara e inequívoca. Então esses momentos da revelação de Deus, ou essa sequência, esse crescente da revelação de Deus, fala de tudo isso que nós encontramos agora no texto escrito. Antes do texto escrito é isso aqui que a gente tem. Deus falava quando não tinha palavra escrita. Deus falou de maneira direta, Deus falou por meio de profetas e Deus falou através de Jesus, nos seus ensinos, nas suas palavras, nas suas explicações e na sua própria vivência. E depois todas essas coisas são incorporadas no registro escrito. Nós vimos que esse registro escrito aí pode ser chamado de uma operação concursiva, né? Em que Deus e o ser humano estão trabalhando conjuntamente. É revelação de Deus, mas é através da história humana, é através de autores humanos, é através dos dilemas humanos que Deus está falando conosco, inclusive no registro. Deus preserva as características, a linguagem, a cultura, tudo dos autores originais, mas ainda assim aquilo que eles falam, como diz a palavra do Senhor, é um texto inspirado, é um texto que é soprado por Deus. É a revelação de Deus através da linguagem humana. E aí nós terminamos na semana passada pensando sobre a transmissão oral. Começamos a falar sobre a transmissão oral. Antes de termos o texto escrito, a revelação de Deus era passada de geração em geração
por meio da transmissão oral. Nessa operação que nós estamos chamando de uma operação concursiva. Foi aí que nós encerramos pensando sobre essa revelação antes de ser registrada. E esses elementos que foram trazidos para o texto, eles vêm de uma cultura antiga dessa revelação de Deus, que passa pelas relações de vivência do povo de Deus. De uma relação que ela é primeiramente familiar, né? Familiar no sentido de que os pais ensinam os filhos a respeito das coisas do Senhor, não só familiar no sentido mais restrito, mas a própria cultura do povo de Deus era uma cultura de transmitir à próxima geração. Tem um ditado africano que diz que para criar uma criança precisa de uma vila inteira, né? Uma comunidade inteira. Porque não são só os relacionamentos dentro de casa que nos formam, mas todo o nosso entorno. E Israel tinha essa profunda consciência. Tanto os pais ensinando aos seus filhos, quanto os mais velhos ensinando à próxima geração. Isso é algo tão forte na cultura judaica que ela continua acontecendo ainda nos dias de hoje. Desde o início do povo de Israel até os dias de hoje, a parte central da vivência e da espiritualidade do povo judeu é de uma transmissão para as crianças, de falar na linguagem das crianças, inclusive através de elementos lúdicos, através de festas, através de momentos em que as crianças aprendem com os mais velhos a respeito da tradição e da fé dos seus pais. Isso fica muito claro em alguns textos da Escritura que revelam isso. Por exemplo, o Salmo 44 vai nos mostrar aí o salmista dizendo: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos e os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Então o salmista dizendo que a gente conhece do Senhor, a gente não só leu, mas a gente ouviu dos nossos antepassados. A gente recebeu isso como uma herança do ensino do Senhor através da família, através da comunidade de Israel. Além disso, isso nós não pensamos no nosso último encontro, além disso, no auxílio dessa transmissão oral, existe aquilo que é chamado de os recursos mnemônicos. Nomezinho bonito, né? Recursos mnemônicos. Que são recursos ou ferramentas retóricas, ferramentas de fala, que ajudam a guardar de uma maneira mais fácil aquilo que se aprende. A gente usa isso no nosso dia a dia, né? Às vezes você quer lembrar de uma coisa, a Mayara gosta muito de fazer isso. Às vezes ela precisa lembrar de uma coisa e ela sabe que a memória dela às vezes vai pregar uma peça nela, então ela inventa alguma coisa. Por exemplo, a gente parou uma vez num estacionamento e viu que estava parado lá na vaga, no estacionamento E. Aí estava na vaga 3. Aí ela começou, eu não posso esquecer que nós paramos no E3. Como é que eu vou lembrar? E ela começou a pensar: elefante de 3 patas, elefante de 3 patas, elefante de 3 patas. Eu falei: que negócio esquisito. Pois é esquisito mesmo. Mas é um recurso mnemônico para ajudar nessa transmissão de entendimento, nessa transmissão de ideias. E esses elementos, quando a gente vai para o texto escrito, nós vemos muitos desses elementos mnemônicos, que eles são muito característicos de cultura oral. Ou seja, a cultura oral de Israel não surgiu do texto escrito, mas o texto escrito tem traços de uma cultura oral. Ou seja, foi registrado aquilo que era comumente falado. Dentre estes recursos mnemônicos, por exemplo, a gente encontra muito, principalmente nos textos de sabedoria, nos textos de Salmos, de Provérbios, nós encontramos isso que é chamado de paralelismo, em que se diz a mesma coisa de duas formas diferentes, para ressaltar uma ideia. Então aí tem o exemplo do Salmo 19, verso 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está falando a mesma coisa, só que de duas formas diferentes, para ressaltar alguma coisa. Esse é um tipo de paralelismo que nós chamamos de paralelismo sinônimo, ou seja, dizendo a mesma coisa na segunda linha que foi dito na primeira linha. Aí um outro tipo também, que é muito comum nas Escrituras, é o paralelismo antitético, em que você traz uma ideia na primeira linha e na segunda você traz a ideia contrária. Por exemplo, aí o Provérbios, capítulo 11, verso 17, em que diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, duas ideias que são contrárias. São ideias semelhantes em teor, mas contrárias nas suas direções. Então a gente vê muito disso, principalmente em Salmos, principalmente em Provérbios, mas também encontra isso nos relatos dos profetas, em todo o texto
do Antigo Testamento principalmente. Essas ideias de sinônimos, de antítese e de paralelismo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Existem outros tipos também de paralelismos, mas esses aqui são os mais comuns. Além desse recurso mnemônico, há ainda um outro, que ele é muito legal, que são os acrósticos. Coloquei até aí, parece que é o quê? Parece língua de alienígena, né? Estamos ali com um texto hebraico. O texto de Provérbios 31, do 10 até o 31, em que nós temos ali 22 linhas, que equivalem a 22 versículos. E o que são os acrósticos? O povo de Israel usava, tanto na fala, quanto depois isso vem para o texto escrito, dentro de ideias complexas, de tratar disso de maneira organizada alfabeticamente. Então, se você pega no texto original, Provérbios 31, do 10 ao 31, cada um dos versículos começa com uma das letras do alfabeto hebraico. Aqui embaixo a gente vê, deixa eu colocar aqui meu laser, aqui embaixo a gente vê, ó, de Aleph até o Tav, são as 22 letras do alfabeto hebraico, sem as suas variações e as suas pontuações, aqui as 22 letras. E aí, quando a gente vai para o texto hebraico, e aí o texto hebraico a gente lê da direita para a esquerda, né? Então a gente pega aqui, ó, aqui é versículo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Né? Se você pegar aqui, ó, a primeira letrinha é o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. Na segunda linha, a primeira letra é o Bet. Eu coloquei aqui dentro dessa caixinha para identificar as letras, tá? Mas aí no texto você vai ver, ó, o Bet, segunda letra. Aí Gimel, terceira letra, Dalet e assim por diante. Cada uma das linhas você vai ver exatamente uma letra do alfabeto hebraico. Imagina só o trabalho que dá para compor uma poesia desse jeito, né? É um exercício de muito pensamento. A frase da direita para a esquerda. A frase da direita para a esquerda, então esse é o primeiro bloco, aí esse aqui é o segundo bloco. Tá? Então você vê exatamente na mesma ordem, você vai ver as letras aqui do alfabeto hebraico. Então, um recurso muito interessante. Aí você fala assim, nossa, deve ser muito difícil fazer isso. Mas se eu te disser que tem textos da Bíblia ainda mais complexos que esse, que usam a mesma coisa. Qual é o salmo mais comprido da Bíblia? Lembra? Salmo 119. Salmo 119. E por que ele é tão grande? Porque ele vai dividir o salmo em 22 blocos, 22 letras, de 8 versículos ou de 8 linhas. Então, para cada letra do alfabeto hebraico, tem 8 versículos. Então, os 8 versículos iniciais começam com Aleph. Os 8 secundários começam com Bet, e assim por diante. 8. Isso, o Salmo 119. Mas sabia que o livro de Lamentações é todo escrito em acróstico? O livro inteiro. O capítulo 1, uma letra para cada versículo. Capítulo 2, uma letra para cada versículo. Capítulo 4, uma letra para cada versículo. Capítulo 5, uma letra para cada versículo. A diferença é que o capítulo 5 as letras estão embaralhadas. Como é um texto que fala de lamento, de dor, né, a ideia é que existe lamento e dor na vida, né, de A a Z. E às vezes essa bagunça é tão grande que ela não está nem organizada de maneira sequente. Né? A única diferença no livro de Lamentações é o capítulo 3, que também é um acróstico. A diferença é que são 3 versículos para cada letra. 3 versículos para cada letra. E é nessa porção que a gente vê o famoso texto. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. É no meio do livro, na parte mais extensa do livro, num livro de desespero, que a gente vê que existe 3 vezes mais esperança do que angústia para as nossas vidas. Então, uma escrita mnemônica, acróstica, para facilitar decorar o texto. Porque, afinal, no tempo antigo, ter a Bíblia impressa ou ter a Bíblia escrita era impossível. Mesmo depois da escrita dos textos, o acesso a esses textos era muito restrito. Era nas sinagogas, e nem todas as sinagogas, ou nem todos os lugares de culto, era nas maiores sinagogas apenas. Não é todo mundo que tinha acesso. Então, como é que os judeus aprendiam a Bíblia, como é que eles discutiam a Bíblia? Falando, decorando textos inteiros. Inclusive, no tempo de Jesus, haviam 3 níveis de escola para as crianças. As crianças iam para a escola, que era chamada, a primeira módulo era de Beit Sefer, começava com 5 anos.
Entre os 5 e os 10 anos, a criança decorava todos os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá. Entre os 5 e os 10 anos, toda criança judaica sabia de cor a Torá toda. Aí aqueles que se destacavam passavam para a próxima etapa, né? Que era a Beit Midrash. E aí era de 10 aos 15 anos, que agora aprendiam mais, de maneira mais interpretativa, a Torá, e também tinham acesso aos profetas e aos demais escritos, e decoravam os profetas e os demais escritos. Aqueles que se destacavam ainda mais iam para o terceiro nível de escola, que era o Beit Talmud, era a casa da escritura de fato, da casa dos discípulos, né? Talmud. E aí, então, eram acompanhados por um rabino, e esses geralmente seguiam o caminho rabínico e debatiam a lei e os profetas de uma maneira mais profunda, buscando interpretações e aplicações para a vida diária. Então, veja, algo muito arraigado na cultura judaica desde a tenra idade, desde os 5 anos de idade, se decoravam os textos da Bíblia de maneira, assim, gigantesca, né? As crianças sabiam, na ponta da língua, pelo menos a Torá. Pelo menos a Torá. E como é que faziam isso? Usando, inclusive, os recursos mnemônicos. Então, aqui, o acróstico é um tipo de recurso. Mais um recurso que a gente conhece bem, as repetições. Aqui, coloquei o exemplo do Salmo 146. O Salmo 146 tem 26 versículos. E todos os versículos terminam com, porque a sua misericórdia dura para sempre. A primeira parte muda, mas a segunda parte é sempre a mesma. Que a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Repetição, repetição. Às vezes a gente encontra no texto repetição de palavras. Por exemplo, a gente vê momentos em que Deus é chamado de santo, santo, santo. Repetição de palavras para poder dar ênfase e para poder destacar. Às vezes a gente vê repetição de frases inteiras. Às vezes a gente vê repetição de temas. Um exemplo muito fácil da gente perceber. Gênesis capítulo 1. Consegue identificar algum tema que se repete constantemente em Gênesis capítulo 1? Alguma frase que se repete em Gênesis capítulo 1? Consegue lembrar? Alguma, um de cada vez. E viu Deus que era bom? E viu Deus que era bom. Né? E assim foi, tarde, manhã, o dia tal. E viu Deus que era bom. E disse Deus. É mais uma cláusula de criação. Toda vez que Deus vai criar alguma coisa, aparece hebraico, Vayomer Elohim. E disse Deus. Se Deus disse alguma coisa. Aí um ato criativo. Então a gente vê um tema repetido aí no capítulo 1. Há um outro tema que eu acho muito legal em Gênesis, que vai do 37 ao 50, que conta a história de José. Né? E um dos temas muito interessantes que tem ao longo de toda essa narrativa é o tema da roupa. Não sei se você já parou para pensar na roupa. Ao longo de toda a história de José, vira e mexe aparece roupa no meio da história. E José recebe uma túnica multicolorida do seu pai. E isso causa inveja nos seus irmãos. Aí quando os irmãos vão matar, ou pretendem matar ele, vão lá, o que eles fazem? Arrancam a túnica dele. E o que eles fazem? Passam a túnica dele no sangue de um animal. E com essa túnica, levam para o pai e enganam o pai, pensando, será que isso aqui é do seu filho? E ele acha que José está morto. Quando José é vendido para o Egito, ele vai para a casa de Potifar. E ali ele ganha novas vestes. E no momento, a piriguete do Egito, a mulher de Potifar, vem para cima dele, ele fala, não, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu patrão, pernas para que te quero. O que é que ela fica segurando na mão? A túnica de José, a roupa de José. E por meio dessa túnica, do mesmo jeito que os irmãos enganaram o pai com a túnica de José, agora a mulher de Faraó com essa túnica vai enganar o seu marido dizendo, ele deu em cima de mim. Aí está lá José agora na cadeia. E lá na cadeia, ele interpreta os sonhos daqueles dois, aí um deles é levado de volta à corte de Faraó, Faraó tem um sonho, ninguém sabe como é que decifra aquele sonho, ele fala, eu lembro do Zé na cadeia, o cara é bom de sonho, aí então manda José encontrá-lo. E a primeira coisa que o texto diz é que José trocou de roupa para se encontrar com Faraó. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó fala assim, você é um cara muito sábio, muito inteligente, não tem outra pessoa melhor para poder cuidar de toda essa administração. E diz o texto que Faraó coloca um anel no dedo dele e dá a ele novas vestes. Quando José encontra seus irmãos, ele faz toda aquela cena, a gente conhece, manda eles embora, e entre os presentes que José vai dar para os seus irmãos, ele vai dar muitas vestes.
quando tudo já está resolvido e agora Jacó vem para o Egito juntamente com a sua família. Jacó recebe de presente vestes. Então a gente vê que há um tema que está sendo amarrado ao longo de toda a história, que está fazendo com que a gente fique atento. De novo, roupa. Então a gente sabe, toda vez que aparece roupa na história de José, alguma coisa importante a gente tem que ficar atento que vai acontecer. Então a gente vê esses temas que vão se repetindo ao longo de toda a Escritura. Tem o texto mais conhecido, ou mais repetido de todo o Antigo Testamento, que é o texto que está registrado no livro de Êxodo, quando Moisés pede para que Deus revele a ele a sua face, revele a sua glória a ele, e Deus então diz o seu nome, né? Que eu sou benigno, cheio de compaixão, não fico irado para sempre. Lembra desse texto? É Êxodo 34, em que Deus diz, mas também não deixo de punir o pecado até a terceira e quarta geração. Esse é o texto mais repetido de toda a Bíblia. A gente vai ver ele inteiro ou em partes, pelo menos umas 20 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. Citado entre os profetas, citado nos escritos, citado nos Salmos, a gente vai ver esse tema acontecendo aí várias vezes. Então a repetição é mais um recurso mnemônico para poder gravar a mensagem do Senhor. Quer mais um recurso mnemônico? A música. Quer recurso melhor para gravar coisa do que a música? Até na época de escola, não sei se vocês lembram disso, professor de matemática, às vezes de química, de física, para decorar uma fórmula, inventava uma música. Aí cantava uma música, agora eu consigo lembrar da fórmula porque tem a musiquinha. Então, músicas nos ajudam a guardar. Eu sei até hoje, de cor, os livros da Bíblia, porque eu aprendi a musiquinha lá atrás, né? Mateus, só Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, eu lembro da musiquinha. Aí às vezes eu esqueço, eu lembro de novo, canto de novo a musiquinha. Né? Música nos ajuda. Então a gente vê que alguns elementos da história de Israel foram preservadas por meio das músicas que eles compuseram. Tanto que Deus instruiu que fosse composto, ou que eles mesmos, por conta própria, o fizeram. Aí o texto de Êxodo capítulo 15, logo depois que o povo sai do Mar Vermelho, né, passa ali pelo Mar Vermelho a pés secos, diz o Êxodo capítulo 15 que Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. E é um cântico longo. Se você quiser pegar aí o Êxodo 15, você vai ver. É um cântico longo, que conta a história da travessia do Mar Vermelho. Então, tanto é que depois, quando vai se registrar, é fácil, é uma música, a gente cantou. E eles não cantaram uma vez só, e cantaram, e dançaram, e festejaram com aquela música, repetindo aquela música, né? A ponto de que então essa música é facilmente lembrada e se conta a história através da música. Não só isso, há um outro texto interessante, de Deuteronômio 31, já está chegando no final do livro de Deuteronômio, e Deus fala para Moisés, aí no versículo 16, Deus diz a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, e esse povo logo irá se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Deus está dizendo, Moisés, você está quase batendo as botas, e esse povo que vai entrar na terra prometida, eles não vão permanecer fiéis, e eles vão se esquecer de mim. E aí ele diz no versículo 19, agora, escrevam para vocês esta canção, e ensinem-na aos israelitas, e os façam cantá-la, desse modo será uma testemunha a meu favor contra eles. Vê só o que Deus está dizendo. Esse povo vai se esquecer, e eu já estou avisando de antemão, eles vão entrar na terra, e vão se esquecer de mim, e vão se misturar com outros deuses. Para que não fique o dito pelo não dito, vamos deixar uma testemunha? Compõe uma música, Moisés, e ensina para eles, e canta. Porque quando acontecer, eles vão lembrar da música, e vão dizer, não é que Deus havia nos dito? E a sequência do texto diz exatamente isso. Moisés compõe uma canção e ensina aos filhos de Israel como uma testemunha daquilo que Deus já havia dito. Mais um recurso mnemônico para que a história de Israel fosse preservada, para que ela fosse contada. Tá? Então aí, dentro da transmissão oral, nós vemos também eventos e marcos visuais, que auxiliam nesse processo de passar de geração em geração o ensino do Senhor e a própria tradição de Israel. Um exemplo clássico, o texto de Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. E Deus vai dizer a Moisés, quando vocês entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Mas para quê? Verso 26,
quando os filhos de vocês perguntarem o que essa cerimônia significa para vocês, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Olha só, Deus está falando, ensine os seus filhos através de festa. Para que era festa? Só para festejar? Não, a festa tem um elemento didático. Vocês vão sentar à mesa, vocês vão comer as ervas amargas, vão comer o cordeiro, e as crianças vão perguntar: o que significa tudo isso? E essa é a ocasião em que vocês vão ensinar, através de cada elemento, o quê? A sua própria história, de como vocês foram livres do Egito. E é interessante que, algum tempo depois, se elaborou um documento, e isso está dentro da tradição judaica, que é o Seder Pesach, que é exatamente um livrinho, né, que tem cada passo da festa da Páscoa, em que se come, por exemplo, as ervas amargas e diz uma frase a respeito daquilo. E uma das partes que acontece com muita frequência nesse Seder de Páscoa é o momento em que as crianças perguntam aos mais velhos o que significa isso. Por exemplo, eles perguntam: por que é que quando a gente não come ervas amargas outros dias da nossa vida, mas na Páscoa a gente come ervas amargas? Está lá no Seder de Páscoa. E aí os adultos vão dizer: isso aí é para lembrar do tempo amargo de escravidão no Egito. Porque quando a gente vai comer essa folhinha, em outros dias da semana a gente não mergulha ela em água salgada, mas na Páscoa a gente mergulha ela em água salgada? Aí os pais respondem: isso é para que a gente se lembre que foi um tempo pesado e que as lágrimas molhavam o nosso rosto e nós sentimos o gosto das lágrimas na nossa boca. Então, ao longo de todo o momento da refeição da Páscoa, que dura de 4 a 6 horas à noite, o jantar de Páscoa, vão se reencenando por meio dos elementos a história do povo de Israel. E Deus não deu ao povo somente a festa da Páscoa, nós vemos outras festas dadas por Deus. Uma outra festa que a gente conhece, a festa dos tabernáculos, em que o povo, ainda nos dias de hoje, durante uma semana, monta uma barraca, né, no quintal de casa, e eles acampam com a família inteira, 7 dias, morando, comendo, fazendo tudo fora de casa. As crianças iam gostar, né? Um acampamento de uma semana inteira. E por quê? Para se lembrar que nós fomos estrangeiros, que nós vivemos em tendas quando saímos do Egito, rumo à terra prometida. Então, de novo, mais uma festa, mais um elemento que é usado para rememorar, para lembrar, para essa tradição oral ser passada através de elementos também visíveis e sensíveis. Além das festas, a gente vê um outro exemplo, por exemplo, lá em Josué capítulo 4, quando o povo agora passa a pés secos pelo Rio Jordão. O Jordão vai se abrir, eles vão passar e aí vão chegar do outro lado para então conquistar de fato a terra prometida. E Deus diz a Josué capítulo 4, verso 2, escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. A instrução de Deus: pega cada um de uma tribo, pega uma pedrinha e leva com vocês. Mas para quê? Verso 6 ele vai dizer: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então, para que a tradição fosse passada, mais um elemento visível, sensível. Então, é a história, literalmente, diante dos olhos deles. Por isso que o pessoal que vai para Israel diz que é uma viagem que não tem como você voltar do mesmo jeito depois que você vai para Israel. Porque você está vendo a Bíblia em 3D. Está vendo exatamente as coisas como elas foram relatadas ali, lugares, construções e tantas outras coisas. E você olha para aquilo e você se lembra de histórias, se lembra de passagens. Essa era a vida de Israel. Olhava para elementos, olhava para festas, olhava para marcos como esse, olhava para isso e o que é isso? E aí a comunidade se encarregava de, por meio da tradição oral, não só pelo que estava escrito, mas recontar a sua própria história através desses elementos sensíveis. Amém, gente? Então a gente vê muitos elementos aqui, né, de memória. Junto com isso, o próprio tabernáculo era algo visível, as liturgias, a roupa dos sacerdotes, cada ato litúrgico trazia consigo a própria história do povo de Deus, todas as festas,
mesmo após esse registro escrito, continua se falando e apontando para cada uma dessas coisas visíveis. E aí a gente vai ver tanto os autores quanto os rabinos, o próprio Jesus, citando textos inteiros de cor, textos grandes de cor, e discutindo esses textos publicamente. Mas eles não tinham a Bíblia na mão. Jesus, quando citava o Antigo Testamento, ele não estava com a Bíblia na mão. Mateus, quando vai dizer isso, para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, ele não estava com o rolo de Isaías na mão. Isso ficava na sinagoga. E não era qualquer um que podia pegar a hora que quisesse, não. Ninguém tinha acesso. Mas como é que eles sabiam porções grandes da Bíblia e citavam essas porções exatamente como estava escrito? Porque eles decoravam e passavam, geração após geração, através da tradição oral, aquilo que também estava escrito. Né? Então, antes do texto escrito, nós tínhamos a transmissão oral. Além da transmissão oral, para o texto escrito vão as memórias dos autores. Aquilo que eles mesmos experimentaram, aquilo que eles mesmos viveram. Às vezes a gente olha para um texto e parece na nossa cabeça que enquanto a história está acontecendo, tem alguém lá por trás assim anotando, né? Parece que Jesus está falando e está lá Mateus com a sua pranchetinha, copiando cada palavra de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Escrever era difícil, escrever era caro, escrever era custoso. Não era qualquer pessoa que sabia escrever. Não era qualquer pessoa que tinha os materiais para a escrita. A gente vai ver no nosso próximo encontro um pouco desses materiais e como era difícil consegui-los. Então, a história está acontecendo, não tem ninguém escrevendo. Depois, em algum ponto, se lembram dessas histórias, seja por meio da transmissão oral, seja pelos próprios autores que estão escrevendo, se lembram dos fatos, então registram-se os fatos. Aí, de novo, a gente volta para aquela ideia da maneira concursiva em que Deus está trabalhando, usando a memória, ou melhor, a edição das memórias de pessoas. A gente vive uma situação, e aí depois, quando a gente lembra dessa situação, a gente lembra de partes dessa situação, não é? Você pode lembrar dos momentos mais importantes de alguma coisa, mas talvez você não lembre a roupa que você estava, os cheiros que você estava sentindo, você não lembra do entorno, a decoração da casa, você não lembra de todas as coisas. Você faz um recorte daquilo que é mais importante e você traz, então, a sua memória e passa para frente aquilo que é mais importante dentro da memória. Então, quando Deus usa de maneira concursiva a memória das pessoas e faz essa edição na memória das pessoas, elas trazem aquilo que é necessário para a nossa revelação, para o nosso aprendizado. Nós já vimos esse texto em outro momento de Êxodo 17, em que Moisés está no alto de uma colina, com as mãos levantadas, o povo de Israel está lá batalhando, enquanto ele está com a mão levantada, o povo está ganhando, ele abaixa a mão, o povo começa a perder, aí vem seus auxiliares, Arão e Ur, segura as mãos dele, põe uma pedra embaixo, faz ele sentar, para que ele possa manter as mãos em pé. Depois de toda essa história, depois de toda essa batalha, a batalha demorou mais de um dia inteiro. É depois de tudo isso, lá no versículo 14, que diz Deus a Moisés, escreva isso em um rolo como memorial. Não tinha ninguém escrevendo enquanto a batalha estava acontecendo. Espada comendo para todo lado, Moisés já desfalecendo com as mãos em pé, os auxiliares segurando as mãos dele. Não tem ninguém escrevendo nada. Acabou a história? Agora Deus diz para Moisés, Moisés, escreve tudo o que aconteceu. E o que Moisés vai escrever? Aquilo que ele lembra. Está usando a sua memória sobre a situação para registrar. Há um outro texto ainda mais fantástico que fala sobre isso. Nesse momento, Jeremias já está sendo perseguido e ele tem que se afastar, né? E aqui vem a palavra do Senhor para ele, né? No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu estas palavras a Jeremias. Olha as palavras que Deus diz. Pegue um rolo, ou pegue um rolo de um livro, né? Ou um pergaminho, no caso, e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Não é as coisas que eu estou falando agora. Jeremias, escreve tudo que eu falei desde o início do seu trabalho profético, né? Lá do pai aqui do Jeoaquim, o Josias. Nós estamos falando de mais ou menos 25 anos de ministério. Deus fala, Jeremias, escreve o que eu disse para você ao longo dos últimos 25 anos. E tudo isso é palavra de Deus.
Tudo isso é endossado por Jesus, como sendo a própria palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, de maneira concursiva, com as memórias de Jeremias. Jeremias faz uma edição ao longo de 25 anos, num documento, num rolo, que não era muito grande. Ele então vai resumir 25 anos em um rolo. Quando a gente olha, por exemplo, o texto de Atos dos Apóstolos, a gente está resumindo ali praticamente 30, 40 anos de história da igreja em poucos capítulos, em poucos versículos. Imagina se fosse descrever cada ato, cada dia, cada segundo de cada dia. Não ia caber livros na terra, como disse Jesus a João, né? Mas o que temos ali? Um registro editado daquilo que aprove ao Senhor guardar para o nosso benefício. É por isso que eu digo, Deus se revela por meio da Escritura. Mas a revelação de Deus é maior do que a Escritura. Deus não cabe na Escritura. Tudo que está na Escritura é revelação de Deus. Mas nem toda a revelação de Deus está nas páginas da Escritura. Imagina quanta coisa Jesus falou. Imagina quanta coisa Jesus fez. Mas nós não temos registro de cada uma das coisas que Jesus fez e de cada uma das coisas que Jesus falou. Mas entendemos que, pela soberania de Deus, o que nós temos registrado é suficiente, como diz Pedro, para a vida e para a piedade. Na Escritura nós encontramos tudo aquilo que é necessário para viver bem e para honrar a Deus com a nossa vida. Então nós vemos aqui um exemplo. Mas se você acha que isso é muito, né? 25 anos é muito, espera aí que o texto vai ficar ainda mais interessante. Acontece que, depois de lembrar tudo isso, escrever, ou melhor, desejar escrever, Jeremias não pode nem escrever e nem levar isso para ler, para onde precisa ser feito. Aí ele chama um cara, lá no capítulo 4, no versículo 4 a gente vê isso. Então Jeremias, depois de ouvir essa voz do Senhor, chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então quem escreveu não foi Jeremias, quem escreveu foi Baruque, mas o que ele escreveu foi aquilo que Jeremias ditou, e a gente vê muito disso nas Escrituras. Dizer que o livro é de alguém não significa dizer que foi aquele alguém que escreveu o livro, mas que a autoria é dele. Por exemplo, as cartas de Paulo, todas elas, não foi Paulo que escreveu. Paulo usou aquilo que a gente chama de um amanuense, ou seja, um escriba. Nós vemos às vezes Silvano, Paulo diz Paulo e Silvano, a igreja tal, e aí ele vai dizer quem está escrevendo é uma outra pessoa. Mas de quem que é o texto? É do Paulo. Mas quem escreveu? Aí foi o Silvano. Quem escreveu foi outra pessoa. Pedro faz a mesma coisa. Pedro usa um amanuense. Aqui a gente vê exatamente isso acontecendo. De quem que é esse texto? De quem que é essa visão? De quem são essas profecias? É de Jeremias. Mas quem escreveu? Baruque. Então ele chamou Baruque. Não só Baruque ouve, escreve. Agora Jeremias fala, agora vai lá, o povo vai estar em jejum daqui a alguns dias, espera todo mundo se juntar e lê para todo mundo essas palavras que o Senhor me deu. E Baruque faz isso, lê para todo mundo. Alguns dos líderes de Israel ouvem aquilo, ficam constrangidos e querem ouvir mais. Então eles chamam Baruque e falam assim, Baruque, lê para nós de novo esse negócio. E aí Baruque lê de novo. Alguém da corte do rei, o rei Jeoaquim, fica sabendo disso. E aí então agora os líderes de Israel falam assim, Baruque, vai se esconder. Encontra Jeremias, vai se esconder e deixa esse documento com a gente que a gente leva para o rei. Né? E aí o rei então pede para que Jeude leia o texto. E diz o texto lá que enquanto Jeude vai lendo o texto, a cada 3 ou 4 colunas, Jeoaquim pegava uma faquinha de escriba, cortava aquilo que foi lido, e ele estava do lado de uma lareira, que era tempo frio, o texto fala que era um tempo frio, então ele pega aquilo e joga no fogo. Aí Jeude lê mais um pouco, ele rasga aquilo e joga no fogo, até que seja consumido todo o pergaminho de Jeremias. Triste isso, né? 25 anos, em um trabalho difícil, de redação, agora virou fogo. Mas espera aí que tem mais. Mais à frente no versículo 27 diz, depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditas por Jeremias e redigida por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias, pegue outro rolo e escreva nele
todas as palavras que estavam no primeiro que Joaquim, o rei de Judá, queimou. Agora, é um trabalho duplo, né? Tem que lembrar não só dos 25 anos, mas daquilo que ele já tinha dito no texto. Aquele texto era importante. E o texto diz aí lá no versículo 32, mais à frente, então Jeremias pegou o outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, o rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Então aí, o que nós temos é uma edição revista, corrigida e expandida, né, do texto de Jeremias. Deus usando a memória de Jeremias, e esse texto, essa memória é usada para constranger o povo de Israel, para confrontar o rei de Israel, por meio da memória de Jeremias. O texto é queimado, mas a palavra de Deus não é queimada. Então, se lembra Jeremias do seu trabalho profético, daquilo que Deus falou com ele, e escreve de novo. Né? Só a título de curiosidade, a gente vê aqui esse escriba, né? A gente vai falar sobre os escribas depois em outro momento, esse tal de Baruque, filho de Nerias. E houve um achado arqueológico muito interessante no ano de 1975, que é esse selinho aqui. Ele está hoje no Museu de Jerusalém, no Museu de Israel. E nesse selinho aqui que foi encontrado, estava escrito assim: pertence a Baruque, filho de Nerias, o escriba. Encontraram um selo deste personagem histórico. Então, os documentos que os escribas escreviam, obviamente, né? Os documentos que eram oficiais, para que fossem carregados de autenticidade, então eles faziam selos, né? Dobravam aquele pergaminho, aquele papiro, amarravam ele com uma cordinha e aí colocavam um selo. Às vezes o selo era de cera, né? Cera de abelha derretida. Às vezes esse selo era de argila, né? Uma argila úmida, que aí era colocada ali a massinha. E aquela pessoa revestida de autoridade, fosse um rei, fosse um escriba, geralmente carregava ou um anel ou um colarzinho com uma peça de metal com as suas indicações. E aí, na hora que fechava aquilo, ele selava o texto. Quando a Bíblia fala sobre selar o texto, é exatamente disso que está falando. Então, ele ia lá e imprimia o seu nome, a sua autoridade naquele texto. O que nós temos aqui nesse achado arqueológico foi exatamente um texto que foi selado com o sinete de Baruque, em argila, e que foi colocado em algum lugar, em um templo, em um arquivo, e esse lugar pegou fogo. Então aquela argila que havia secado simplesmente, agora ela foi queimada e cozida. E isso fez com que ela fosse fossilizada. Então aprove ao Senhor que por meio de um incêndio, né, a gente tivesse um registro histórico que mostra a confiabilidade e a historicidade desse personagem chamado Baruque, filho de Nerias, o escriba, que foi usado como o amanuense dos escritos aí de Jeremias. Muito provavelmente que escreveu todo o livro de Jeremias. Embora o livro seja de Jeremias, muito provavelmente foi Baruque que escreveu todas essas memórias de Jeremias, tanto aquilo que ele lembrava, quanto aquilo que ia decorrendo ao longo do ministério de Jeremias. Né? Então a gente vê essa tradição oral, a gente vê a memória dos autores e, finalizando essa etapa, a gente vê também outras fontes que foram usadas como pesquisa para o texto que foi registrado. Sabia que tem pesquisa, né? No texto que foi registrado? A gente viu isso em Lucas. Lucas falando que aquilo que ele escreveu era resultado de pesquisa. Ele disse, muitos já tentaram escrever um registro detalhado de tudo o que aconteceu. A partir, ele diz, das testemunhas oculares. E ele diz, eu mesmo fui investigar tudo isso. Então, Lucas foi atrás de outros escritos. Lucas foi atrás das testemunhas oculares. E ele, então, registra o seu texto a partir destes registros históricos. Mas não só no Novo Testamento, a gente vê isso também no Antigo Testamento. Olha Números, capítulo 21, verso 14. Palavras de Moisés. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, e aí ele começa a citar um texto que está nesse tal de livro das guerras do Senhor. Que livro das guerras do Senhor é esse? Nenhum livro canônico. É um livro externo. É um livro que Moisés tinha acesso, ou seja, um livro que já havia sido escrito antes de Moisés escrever Números, e Moisés agora vai citar esse livro, usando esse livro externo como um relato para poder implementar aquilo que ele está dizendo. E aí ele faz uma citação aí em Números 21.
Não só isso, a gente vê, por exemplo, em Josué. Então Josué vai falar do sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Quem é Jazar? Faço a menor ideia. Né? Jazar significa o justo, né? No livro do justo, ou no livro da justiça. Que livro é esse? Nenhum livro canônico. Mas Josué está citando um fato histórico com palavras que foram retiradas de um livro de Jazar, que registrou esse mesmo fato que ele está contando. Então ele está contando, a partir da perspectiva dele, algo que outra pessoa, talvez, pode ser até mesmo ele, não sei, tenha registrado em um outro livro. E agora, nessa nova edição que ele está compilando, ele vem e pega esse elemento de estar escrito lá no livro de Jazar. Não só isso, mas a gente vê também em Reis. Vai falar que os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as suas guerras e como ele governou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Mas aqui não está falando do livro dos reis, e nem dos livros das crônicas. É um outro livro, que é o livro histórico dos reis de Israel. Que livro é esse? Não temos acesso. Se perdeu na história. Mas aqui o autor de Reis está dizendo, o resto, vou contar aquilo que é importante agora, mas o resto, você quer saber mais sobre essa história? Tem aí um livro que tem esse relato de maneira mais completa. Então os autores bíblicos também recorreram à literatura corrente. No Novo Testamento, a gente vê Judas, por exemplo, citando o livro de Enoque. Um livro que não é considerado canônico nem inspirado. Mas ele usa um argumento que ele endossa como sendo um argumento histórico, falando sobre a briga pelo corpo de Moisés a partir do livro de Enoque. Enoque não está na Bíblia. Então, há recursos também de escritos, fossem esses escritos da tradição judaica, fossem fora. Por exemplo, quando Paulo chega em Atenas, Paulo cita poetas gregos. Quando Paulo escreve também aos Filipenses, ele cita poetas gregos. Ele parafraseia ali, na verdade ele faz uma transcrição ipsis literis de textos de filósofos gregos. Então a gente vê um trabalho de tradição oral, de pesquisa, de memória, né, e pesquisa em registros históricos. Um texto que talvez seja o mais icônico disso tudo é o livro de Provérbios. Quem escreveu Provérbios? Não sei. Mas de quem é Provérbios? Boa parte é de Salomão. O texto começa dizendo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Por que eu digo que esse livro de Provérbios, e a gente vai ver um pouco mais de outros autores que são ditos aqui, mas a gente vê que é um compilado. O livro de Provérbios não é um momento em que Salomão sentou e falou assim, deixa eu escrever o livro de Provérbios. E ele começa a escrever, né? Não é isso. Provérbios, na verdade, é um compilado de sabedoria aqui no caso, que foi passada por Salomão em diversas áreas da vida. Então alguém fez um compilado de muitos ditos e de muitos tweets, eu gosto de falar que são as tweetadas de Salomão, que é um texto curto, né? Antigamente era 140, acho que não sei se continua 140 caracteres para escrever um tweet. Então aqui é mais ou menos isso, é um pacotezinho pequeno que contém muita sabedoria. É por isso que quando você está lendo Provérbios, às vezes o versículo 1 não tem nada a ver com o versículo 2. É outro assunto completamente diferente. Não faz sentido, você está lendo, não é continuação, porque não é continuação. São coletâneas de sabedoria. Às vezes 2, 3 versículos são do mesmo assunto, mas aí o próximo já não é mais. Então você encontra sabedoria para casamento, sabedoria para como tratar o vizinho, sabedoria para como administrar o seu dinheiro, sabedoria como tratar com o inimigo, tem sabedoria para todo lado ali. Então é uma coletânea. Mesmo porque, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, ao falar de Salomão, fala que Deus concedeu a ele a sabedoria e discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. Diz o texto que a sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. O verso 31 também vai falar um pouco mais sobre isso, de comparar Salomão com outras pessoas. Mas o verso 32 diz o seguinte, ele compôs 3.000 provérbios. Tem pouco mais de 600 provérbios no livro de Provérbios. Então, muitos dos provérbios compostos por Salomão não estão no livro de Provérbios. Ele compôs 3.000. Isso já dá para a gente entender que houve um trabalho de
edição dos Provérbios de Salomão. E diz mais, os seus cânticos chegaram a 1005 cânticos. A gente tem um cântico, Cântico de Salomão. Ainda que a gente coloque esse grande cântico em pequenas canções, não tem 1005 cânticos ali no Cântico de Salomão. Ele escreveu muita coisa, mas houve um trabalho de compilação. Além disso, o verso 36 diz que ele era bom em botânica, então ele descreveu as plantas, o cedro do Líbano, o isopo que brota nos muros. Ele era bom também, não só em flora, mas também em fauna, diz aí, também discorreu sobre os animais, rebanho, aves, os animais rastejantes, os peixes. Era fuçado, né? O cara era fuçado. Ao ponto de que as outras nações vinham até Salomão para ouvir da sua sabedoria sobre todos os ramos que se pode pensar da vida. Então Salomão escreveu muita coisa, mas o livro de Provérbios é um compilado dessas coisas que ele escreveu. Aí a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 22, preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Então agora o autor, ou o escritor, ou o compilador, passa a não falar apenas dos provérbios de Salomão, mas os provérbios dos sábios. Ou seja, ele reúne na cultura ao seu redor palavras, e essas palavras se tornam inspiradas ao serem registradas no texto. Tem algum ensinamento que seja bom? Aí os sábios, em algum momento, fizeram uma coletânea, o que entra, o que não entra, eis aí mais alguns ditados dos sábios. E mais para frente, a gente vê no capítulo 25, verso 1, o texto começa dizendo, estes são outros provérbios de Salomão, que foram compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Ezequias vem 200 anos depois de Salomão. Então, desses provérbios que Salomão já tinha escrito, ou era conhecido, estava na sabedoria popular, era transmitido de geração em geração, agora os servos de Ezequias fazem um compilado e colocam mais alguns provérbios aí nesse texto escrito. É muito provável que o livro de Provérbios foi escrito por essa galera, pelos servos de Ezequias, que fizeram esse compilado, tanto lá, quanto os provérbios dos sábios, quanto agora mais provérbios de Salomão. Mas não acaba aí. Capítulo 30, verso 1 diz que agora são os ditados de Agur, filho de Jaque. Já entra mais sabedoria de um outro autor. E aí, o 31, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Então, de quem que é o texto de Provérbios? Majoritariamente de Salomão. Mas quem escreveu? Aí não dá para saber. Provavelmente os servos de Ezequias. A autoridade de boa parte é de Salomão, mas tem também os provérbios dos ditados dos sábios, provérbios de Agur e provérbios do rei Lemuel. Então, viu aí esse compilado, né? Então, a gente encerra aí. O que é que veio antes do texto escrito? Muita coisa. Né? Tem muita tradição, tem muita história. Há um aglomerado muito grande de esforços, não só individuais, mas comunitários, para que a revelação de Deus que foi dada de maneira histórica, de maneira no tempo e no espaço, fosse então compilada, escrita, preservada e chegasse até nós. Né? A gente pode citar outros textos aí de fontes externas. O próprio livro de Salmos. O que é o livro dos Salmos? É um compilado de músicas. São todas as músicas que Israel cantava? Com certeza não. Porque a gente vê em outros textos mais músicas. A gente vê música em Êxodo, a gente vê música em Deuteronômio, a gente vê música nos livros dos reis, a gente vê música para todo lado. Profetas cantam músicas, profetas cantam lamento. Tem um texto em que Deus diz que era para Isaías, Jeremias ou Ezequiel, um dos três, para cantar um lamento. E aí tem o lamento, uma canção. E aí um compilado em 5 livros. Originalmente o livro de Salmo é uma composição de 5 livros. Mas também o livro de Gênesis. Há uma teoria de início de que Moisés tenha unificado uma série de relatos. Quando você lê Gênesis, você vai ver em alguns momentos, começa, este é o relato da genealogia de fulano de tal, né? O que em hebraico a gente chama de Toledot. A tradução mais literal seria, este é o livro da vida de fulano. O livro da vida de fulano. E isso tem 11 desses Toledotes ao longo de todo o livro de Gênesis. Então, uma das teorias mais bem aceitas é que o que Moisés fez foi pegar esses vários livros
e colocar eles de maneira organizada e amarrar um com o outro para que essa história toda fosse vista de maneira macro. Então, por isso que a gente consegue saber fulano gerou fulano, gerou fulano. Por quê? Porque já tinham livros dessas genealogias escritos. Livro da genealogia de Adão. Aí você vai ver as genealogias, são nome atrás de nome, né? Os judeuzinhos de 5 a 10 anos conseguiam decorar isso tudo. Mesmo porque tem muita coisa fonética ali que ajuda, ou no hebraico ajudavam eles a decorar. Mas de qualquer forma, Moisés não precisava decorar todas essas genealogias e agora escrever. Estava lá, a genealogia de... minha genealogia, meu pai fulano, meu avô fulano. E assim vai retrocedendo. Esse é o livro da minha genealogia, o livro da genealogia de Adão, o livro da genealogia, e assim vai, assim por diante. Né? Então aí há um compilado, aproveitando dessas fontes externas para poder compor esse texto. A gente vê aqui um trabalho profundo, editorial. Um trabalho editorial. E um trabalho de muito esforço literário, poético. Né? Escrever acróstico. Imagina isso, gente. Escrever um livro inteiro em acróstico. E eu não falei de quiasma. Quiasma é ainda mais complicado. Quiasma é uma estrutura em que você pega, por exemplo, A, B, B, A. Então essas duas aqui são ideias semelhantes. E essas duas aqui são ideias semelhantes. Mas eu falei só A, B, B, A, né? Tem livros da Bíblia em que você tem A, B, C, D, E, F, né? Gigante. Aí depois vem reconstruindo tudo isso. Aí esse ligou com aquele, esse ligou com aquele, esse ligou com aquele. Livros inteiros escritos assim. O livro de Jonas é um grande quiasma, em que você vê muito disso. E aí o centro do quiasma é a parte mais importante. Então, um trabalho de escrita que só Deus mesmo para dar a capacidade de alguém conseguir fazer algo que é belo, algo que contém informação, algo que contém história e tradição, algo que é inspirado de fato por Deus. Tá? Então, nós encerramos aqui o que veio antes do registro escrito.